Rádio Fatos. A notícia sempre em primeira mão. Apesar da Declaração Universal dos Direitos Humanos e da liberdade de culto estabelecida pelo artigo 5º da Constituição Brasileira, um juiz de direito do Rio de Janeiro sentenciou que a Umbanda e o Candomblé não são religiões, o que causou um sério problema em todo o país, requerendo inclusive a ação imediata do Ministério Público. O que deve passar na cabeça de um magistrado a ponto de tomar tal atitude? Este é o comentário de hoje do Alamar Regis. Oi, amigos. Mais um absurdo surge no noticiário nacional. O juiz Eugênio Rosa de Araújo, da 17ª Vara Federal do Rio de Janeiro, argumentou que manifestações religiosas afro-brasileiras, como a Umbanda e o Candomblé, não são religiões, porque não se baseiam em um livro considerado como sagrado, como é a Bíblia e o Alcorão. Esse juiz chega ao absurdo de dizer que essas manifestações religiosas não têm um Deus para crer. Vejam o que ele diz numa sua sentença. A Umbanda e o Candomblé não contêm os traços necessários de uma religião, a saber, um texto base, Corão, Bíblia, etc. Ausência de estrutura hierárquica e ausência de um Deus a ser venerado. Vocês acreditam que um magistrado no Brasil tenha tido a coragem de se expor de forma tão ridícula? Eu tive dificuldade de acreditar. Será possível que esse juiz não tenha conhecimento da existência da Declaração Universal dos Direitos Humanos e da Constituição Federal do nosso país? Eu não vou nem dizer que estou aqui embasbacado com este absurdo, porque são tantos os absurdos que acontecem diariamente em nosso país que nada mais me surpreende. O que esse juiz deve imaginar na sua cabeça que sejam as religiões enquadradas nos tais textos que ele afirmou, em termos de decência, ética, moralidade, justiça e amor ao próximo? Será que ele não sabe que 80% de todas as guerras do mundo que provocaram e continuam a provocar as maiores tragédias na humanidade foram promovidas exatamente pelas religiões que estão dentro do enquadramento que ele quer dar, com as suas tais estruturas hierárquicas e com a crença em um Deus que nada tem a ver com o verdadeiro Deus que criou os homens e as galáxias? Será que ele não sabe que de todas essas guerras promovidas por motivos religiosos, mais de 80% foram promovidas exatamente pelos considerados cristãos, que se dizem basear exatamente na Bíblia, um dos livros que, com todo respeito, é um dos que mais contém violências, guerras e destruições em toda a literatura mundial? Vá devagar, senhor juiz. Tenha bom senso. De fato, existem religiões muçulmanas e cristãs que são dignas, que pregam e realmente praticam o verdadeiro amor a Deus, amor às criaturas, respeito aos direitos humanos, à liberdade e ao direito de pensar e a todos os direitos gerais que as pessoas têm. Muitas, inclusive, praticam a caridade, a fraternidade, a boa convivência com as criaturas, independente do rótulo religioso. Isto existe, é verdade. Mas também o respeitável magistrado há de convir que existem muitos pilantras praticando as maiores atrocidades pela exploração comercial da fé das pessoas, abusando da ingenuidade e pouca capacidade de percepção das classes menos favorecidas. Ainda bem que o Ministério Público entrou em ação imediatamente para dar um freio no abuso de autoridade de um juiz desse, que, pelo que tudo indica, está julgando, conforme conveniências de alguma igreja a qual ele pertença, no mínimo uma dessas bem radicais que tem por aí, que se acha dona exclusiva da verdade e concebe todas as outras que não pensam igual como inimigas e que talvez até devam ser destruídas, como acham também os mais radicais muçulmanos que desejam morte a todos os que não são muçulmanos.
Temos que repudiar esse tipo de atitude em nosso país, ficando de olho em toda e qualquer tentativa de cercear o direito e liberdade religiosa no Brasil, inclusive ficando atentos a movimentações de determinadas bancadas religiosas que existem no Congresso Nacional, que de vez em quando se sentam para discutir essa possibilidade, até mesmo propondo revisão e emenda constitucional. Jamais podemos admitir esse retrocesso. Ainda mais considerando que tem muitas coisas muito mais relevantes para os legisladores se preocuparem num país de tantos problemas morais. Todos nós, em todo o Brasil, convivemos com vizinhos, parentes e colegas de trabalho que pertencem a determinadas igrejas que se acham donas da verdade, que não têm o menor respeito pela religião alheia e que acham que todos os outros estão servindo ao Satanás. Não podemos admitir isto e temos que ser rigorosos em relação a essas pessoas, exigindo veementemente que respeitem a consciência dos outros. O Jornal Rádio Fatos desta quarta-feira fica por aqui. Forte abraço a todos e o nosso muito obrigado pela audiência. Esperamos você por aqui nesta quinta-feira, neste mesmo horário. Até lá. Agora você está bem informado. O Jornal Rádio Fatos volta amanhã com as principais notícias do dia. Obrigado pela sua audiência e até lá.